É duro quando o governo atrapalha com tantos impostos, né? Eu tenho visto no teu blog, os impostos são absurdos e parece que cada dia estão piores, é né? vergonhoso. Para te dar uma ideia, eu para despachar uma caixa para São Paulo, pro Pedro, eu preciso acrescentar em torno de 30% de um imposto que se chama substituição tributária, que é um adiantamento do valor do ICM sobre a presunta margem que ele vai utilizar, e eu tenho de pagar antes de embarcar. Ou seja, isso é tão estúpido. Ou seja, ele não vendeu, eu não vendi, o consumidor não consumiu e o governo já está com dinheiro no bolso. Mas é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Que tipo de apoio o governo nos dá? O governo deveria ter paciência a receber o seu no momento apropriado, não antes. E são setores que movimentam a economia local com emprego, e quantas pessoas que fornecem a uva, que plantam ali, que trabalham ali. Eu fiz recente, não sei se você leu, um recente blog meu, eu demonstrei o seguinte: toda a indústria vitivinícola brasileira fatura por ano 1,5 bilhão, que é 1/5 do que fatura somente a Gerdau. Ou seja, 450 cantinas faturam 1,5 bilhão. Ou seja, desde o ponto de vista econômico, nós não somos nada. Por isso que eles não se importam. Mas desde o ponto de vista social, são 100.000 pessoas que estão envolvidas nisso. Trabalhando nisso. Então, se o governo somente quer atuar a beneficiar aqueles que representam importância econômica, nós vamos deixar para trás um monte de todo o nosso patrimônio cultural que nós temos vai ficar para trás em benefício daqueles que geram recursos, geram impostos. Mas um contraponto em relação a isso que você colocou nessa sua publicação é que se a gente parar para pensar que em termos de volume, montante financeiro, de faturamento, irrisório, como você acabou de pontuar, se a gente leva em consideração que mais de 50% é tributo, sobre o aspecto fiscal, eu acho que ele tem uma importância grande, sim. Porque você teve a ótica sobre o volume financeiro faturado. Mas se a gente pega que mais da metade desse volume financeiro vai para imposto, tem um destaque. E isso é uma lacuna grande. Claro, mas imaginemos que do 1,5 bilhão, 50% são impostos, é 750 milhões de reais. A Brahma, ou a Ambev, deve recolher 100 vezes isso. Outros setores, de cigarro, de tabaco, de água, de automóveis, ou seja, ainda o setor do vinho é insignificante desde o ponto de vista de faturamento, de tributos. Então, enquanto não formos assim, não tiver alguém que lute pelo nosso futuro, eu perguntei, veja bem, você vai para a Itália, e vocês estiveram já, em qualquer lugarzinho de Itália, qualquer cidadezinha, a uva é uma questão cultural. O vinho da região é cultural. Ou seja, não é o produtor que defende. O produtor é o vizinho, é o prefeito, todo mundo vive em função desse produto. Então é uma questão cultural, além de estar incorporado na cultura gastronômica. É um patrimônio cultural, né? Sim, é uma história que tem ali desde os anos. Além de você estar com ele todos os dias, você bebe de manhã, de tarde e de noite. Agora, aqui no Brasil, quem se interessa por vinho? Quem se interessa por uma cidadezinha que está lá no interior? Eu perguntei para o secretário estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul. Eu perguntei por que eles não transformavam o vinho em alimento. Ele falou que eles tentaram antes, mas o governo anterior vetou. Só que agora o governo é o do partido dele, né? Por que não se tenta de novo, então? Para baixar esses impostos e tirar de bebida alcoólica. Mas pensa o seguinte, Beto. Para o brasileiro normal, imaginar que o vinho, a imagem de vinho que ele tem, qual é? Bebida alcoólica, que produz ressaca, que embebeda. Sem ele beber, né? Porque se ele aprender a beber o vinho, ele vai ver que é diferente. Sem beber, porque se ele bebesse, saberia que não tem nada a ver com isso. Então, como que você vai convencer isso? Isso na população normal. Se você pega uma anta de um deputado, não faz pergunta desse tipo, porque se eu defender que o vinho é um alimento, eles vão pensar que eu estou defendendo a bebedeira. Ele respondeu com medo. Por que na Europa considera alimento? Porque ele é um alimento. Ou seja, a cesta de pão e a garrafa de vinho é a primeira coisa que vem na mesa. Você pode esperar na Copa do Mundo do Brasil que a Itália traz um carregamento de vinho para os jogadores
da Mas equipe seguro. todos os dias tomarem, e a França faz a mesma coisa. Porque se eles tomarem nas tomarem, se eles refeições. tomarem água mineral Coca-Cola, eles vão perder a partida. Ah, Os caras com vão se certeza. transformar. Claro, entende? Então, isso é muito difícil de entender. Eu acho que o Brasil vai precisar 300 anos mais, e nem sei se daqui 300. Não, isso não, vai 200. acontecer. 200. O problema é que a gente foi descoberto muito tarde. Esse é o problema, um país é muito novo. Sim, claro. É um país muito novo, com um monte de problemas muito mais importantes que esse. Então, é complicado. Muito mas grande, né? Talvez também. Países menores, os problemas Mas o que são eu acho resolvidos é o mais seguinte, o rápido. Brasil, apesar disso, é um Brasil fantástico, um país onde existe todo tipo de consumidor. Existe aquele que gosta de apreciar coisas boas, aquele que gosta, que considera o vinho uma bebida especial. E a esse brasileiro que nós temos de nos dirigir, a esse brasileiro que nós temos de... Para esse brasileiro que nós temos de produzir. Mas ninguém pode calar a nossa boca, né? Não, a gente tem que jamais, falar. Imagina, a boca é para isso. Legal.